Olá, Papo com os Gigantes, uma edição especialíssima quando a gente traz as grandes mulheres de Uberaba, essas personalidades influentes da nossa cidade. É muito especial, não é, Diogo? E hoje tem uma gigante de peso aqui, né, Cássio? Nossa senhora, você quer ler o currículo aí agora para depois a gente falar quem é? Rapaz, eu acho que eu não dou conta nem de ler, né? Mas um currículo desse tamanho, mas é advogada, jornalista, a primeira mulher a presidir a ACIU, né? Entre ser presidente da Fundação Cultural e muito mais, né? E uma história muito bacana de Uberaba, conhecedora da nossa querida cidade, todos os cantos, todas as pessoas, todas as vertentes passam pela mão dela, uma influenciadora gigantesca, né? Um exemplo a ser seguido, além de ser mãe, além de ser avó e uma esposa, ela é aquele exemplo, né, da grande mulher, né, que faz tudo na área empresarial e ainda cuida bem do lar, agora cuidando dos netinhos, e a família cresceu. Falo nada mais, nada menos que ela, Lídia Prata Ciabotti, a nossa querida Lídia, uberabense da gema mesmo, defensora da nossa querida. Seja bem-vinda, Lídia. Muito obrigada, Cássio, Diogo. Olha, o que você falou aí, você tem que tirar a raiz quadrada, dividir por 1000 e ainda dar um desconto de 100%, que não é tudo isso não. É tudo e mais um pouco, Lídia. Muito obrigada, Cássio, bondade sua. Mas esse é o ponto, né, Cássio? Todo mundo conhece a empresária bem-sucedida, né? Construiu história aí, principalmente na comunicação. Mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho da pessoa por trás desse gigante, né? Ixi. Com certeza, Lídia. A gente abre sempre o nosso podcast aqui, conhecendo, né, desde o nascimento até os dias de hoje, você contar para nós a sua história maravilhosa. Vixe, vamos lá. Bom, eu sou filha única do Edson Gonçalves Prata e da dona Aparecida Gonçalves Prata, que já faleceram, né? E com muito orgulho tenho os dois guardados no meu coração. Minha mãe demorou 10 anos para engravidar, tentou todo tipo de tratamento que existia naquele tempo, né, há 60 anos atrás. E quando vim, nasci eu, né? Meu pai e minha mãe sempre muito queridos, muito carinhosos comigo. Eu fui criada realmente como uma princesa. Só que a minha mãe era aquela mãe brava, né? Não deixava meu pai esmurecer muito comigo, não. E ele esmurecia até. Ele fazia todos os meus gostos, fazia tudo que eu queria, né? Mas também exigia. Para você ter uma ideia, a minha mãe, o Cássio, quando eu tinha 7 anos, foi na época do governo militar, a minha mãe era fiscal da Receita Federal. E ela foi transferida de Uberaba para as fronteiras. Todos os fiscais foram remanejados para as fronteiras, né? E a minha mãe foi mandada lá para Manaus. E a gente não tinha nem como falar, naquele tempo, nem tinha como as pessoas falar, não quero ir, tenho filho pequeno, não tem nada disso. No regime militar, ou ia para onde eles mandavam, ou ia para a cadeia. Nossa. Né? Não tinha opção. E a minha mãe foi, me deixou para trás com meu pai aqui. E nisso daí, a minha mãe foi transferida depois para Recife, de Recife para Foz do Iguaçu, e a gente mal sabia onde a minha mãe estava, a não ser por telegrama, que hoje nem existe mais. E eu me lembro muito bem que, para falar com ela, a gente tinha que pedir uma ligação lá na cabine telefônica da antiga Etusa, que hoje, depois virou Algar, virou CTBC e tudo mais, que era ali na Praça dos Correios. A gente pedia ligação na segunda-feira, meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então ele atravessava a rua, ia lá, pedia ligação, e nós íamos para lá conversar com a minha mãe no sábado. A ligação caía todo momento, e era uma choradeira danada. Ela de um lado e nós do outro, a gente mal conseguia falar. Nessa brincadeira foram mais de 2 anos nessa confusão, minha mãe só vinha em casa no Natal, né? E o tempo passou. Com isso, meu pai conseguiu, sempre pelejando para trazer minha mãe de volta para perto e tudo mais. E, nesse meio tempo, ele ficou amigo do senador Ronan Tito e do, então, governador Rondon Pacheco, através do Gilberto Rezende, que sempre foi muito amigo do meu pai. E o Ronan acabou virando sócio do papai e do Gilberto, numa empresa de reflorestamento, e, com isso, começou a tentar trazer a minha mãe de volta para Uberaba. Conseguiu trazer para Ribeirão Preto. Foi tanta sorte, acho que não foi. Perto. Aliás, eu acho que nem foi tão sorte, porque tudo eu acho que é Deus. Que ela conseguiu um companheiro que tinha sido mandado para Uberaba fazer uma permuta com ela. E ela acabou vindo para Uberaba nessa permuta. E assim foi.
Cresci nesse meio tempo aí, né? Virei uma adolescente, sempre fui muito quieta, muito estudiosa, também não podia nem ser muito rebelde. E resolvi ser rebelde quando resolvi fazer faculdade de jornalismo. Você acredita num trem desse? Acredita. Ninguém acreditava. E eu fiz o vestibular escondido. Né? Ninguém imaginava que eu fosse fazer comunicação social. Todo mundo achando que eu ia fazer direito, porque meu pai era um advogado já naquela época, estabelecido. Ele era escritor, ele era um jurista, então tinha uma carreira aqui em Uberaba consolidada como advogado. E na hora que saiu o resultado, que eu passei para comunicação social, foi uma decepção generalizada na família. Mas isso foi como? Antes do Correio Católico? O seu pai já era dono Não, dele? vou te contar o Correio Católico nessa época, como é que foi. A hora que eu passei no vestibular, minha avó ligou para dar a notícia que nós estávamos no Rio de Janeiro em férias. Ela falou, olha, minha filha, eu lamento muito, você não conseguiu passar em Direito, você passou em Comunicação. Eu falei, mas foi isso que eu prestei? Ela falou, mas como assim? Aí ficou todo mundo de mal de mim por conta dessa história, né? Mas não tinha outra opção, Cássio. Nessa época, para você ter uma ideia, quando a minha mãe foi transferida, voltando lá um pouquinho, né? Quando ela foi transferida pelo governo militar, eu ia à noite com meu pai para o jornal. Ele já tinha comprado, junto com os outros amigos dele, né, o controle acionário do então Correio Católico. E não tinha com quem me deixar, à noite ele me levava para lá. Então, eu já ia de pijama, com os caderninhos, isso eu conto para todo mundo, né, com os caderninhos de tarefa para fazer. E, quando eu tinha dúvida, quem estivesse na frente ia lá me ajudar. Era assim, com vários deles, principalmente com os jornalistas. Eu me lembro com muito carinho do Geraldo Barbosa, do Olavo Sabino, né, que sempre estavam ali. E depois, mais tarde, eu comecei a escrever uma coluna social, ajudando o Paulo Silva, que era o titular. Ele era o colunista. E como eu já estava mocinha nessa época, já com 13, 14 anos, já frequentava as festinhas, né, então ele sempre me falava, faz para mim quem estava na festa. E eu fazia, escrevia para ele. De repente, Paulo Silva, em 76, virou secretário de governo do Silvério Cartafina, que era o prefeito da época. E aí eu passei a escrever a coluna para ele, com o nome dele. De repente, arrumei um pseudônimo para mim, que era Larissa, estava no auge, aquele doutor de Vago. E eu achava a Larissa tão bonita, a Lara, né? Era o tema de Lara. Daí o nome da sua filha? Não, daí o nome da minha coluna. Primeiro foi Larissa, né? Mas eu gostava, como eu gosto realmente muito desse nome, né? E com essa brincadeira, acabei gostando do jornalismo, isso entrou na minha veia. Eu lembro que a primeira matéria que eu fiz como repórter, né? Era repórter naquela época, era repórter mesmo, né? Meia boca, foquinha. E a primeira materinha que eu fiz, o Olavo Sabino, era o editor, saudoso Olavo Sabino. Ele leu, ele punha sempre o óculos aqui na ponta do nariz, ele esticou, olhou, leu, embolou, jogou no lixo, falou um palavrão, né? E eu quase morri de chorar. Aí todo mundo, nossa, mas ela é a filha do dono, como é que você faz isso? Ele falou, se ela quiser virar gente, ela vai ter que aprender a ser tratada igual todo mundo. E assim foi. Né? Eu morria de medo quando tinha que passar alguma matéria para o Olavo ler, eu já ficava assim, né? Apreensiva. Com as pernas bambas. E acabou que, no final das contas, eu achei que ele foi um grande professor, assim como o Tarsis Bass, que foi uma pessoa a quem eu sou muito grata, porque me ensinou como é que você escreve uma matéria. Peraí, não é assim, não. Você vai começar assim, assim, assado, né? Estruturar um texto jornalístico. Isso eu aprendi com ele. E foi muito importante, porque o Tarsis escreve muitíssimo bem. Com certeza. Né? Depois passou o Wellington Cardoso também, como editor do jornal, um grande amigo que eu carrego até hoje, né? Um irmão. E, assim, várias outras pessoas que passaram. O ex-prefeito Anderson Adalto também trabalhou lá, né? Trabalhou. Revisor, né? Não, o Anderson era do comercial. O Anderson era uma fera para vender. Você não tem noção, Diogo, como é que o Anderson no comercial, como é que ele era. O jornal tinha 8 páginas naquele tempo e o Anderson vendia 8 páginas. Mas como? O jornal só tem uma página 8. Ele vendia 8. Falava, você vira, não quero nem saber. Aí o povo ficava tudo doido lá, como é que ia fazer com os anúncios que ele vendia e tal, mas ele era uma fera para vender, faturava e ele passeava com o dinheiro da comissão que ele ganhava, que não era pouca, né? Então,
o Anderson foi também uma grande escola para nós. Hoje o editor é o Márcio, né? Márcio Genar, meu companheiro. Meu amigo de infância, tenho o maior orgulho da amizade dele. E continua. Aí depois, com o tempo, a constituição da sua família, né? Que a gente vê que pouquíssimas empresas familiares vencem em uma geração, né? Nós tivemos aqui a experiência do Lécio contando para nós, estamos vendo a do Paulinelli, agora também a gente já vê a Larissa. Já tá na terceira geração entrando aí, né? Mas tem uma curiosidade antes disso, que ela entrou na coluna Larissa e tudo, e ela vai contar uma coisa. Hoje, se você mostra um computador para algumas crianças, eles já não conhecem. Eu queria que a senhora contasse o que é o linotipo, né? Você começou a carreira no linotipo, né? Você sabe o que é o linotipo, Cássio? Eu sei, eu já vi ela falando sobre esse assunto. O linotipo foi o precursor do computador. Né? Então, é uma máquina Bem que nem grande. usa mais, era um dinossauro. Né? Então, aí talvez seja o grande gigante nosso lá do jornal. E quando nós mudamos de sistema, eu guardei um linotipo lá de recordação. Eu tenho isso aí, que é uma estimação mesmo, né? E o linotipo, como que a gente fazia jornal naquele tempo? Era muito amadora a forma de fazer. Não em termos de conteúdo, mas em termos artesanais da montagem do jornal. A gente chegava naquele tempo com um gravador, eu andava com um gravador que era um gravador de rolo, um peso, Cássio. E eu era magra naquele tempo. Eu carregava aquilo ali assim, ó, meio torta para carregar. Chegava lá, a gente tinha que ficar escutando. Então, batia a tecla, escutava. Batia outra tecla, escutava. Então, era aquele negócio longo. A gente ficava um dia inteiro para fazer um texto. Né? Isso é impensável hoje em dia, isso não existe mais. Mas depois a gente escrevia a matéria na máquina de datilografia, descia uma lauda, a gente tinha uma mãozinha, sabe essas mãozinhas de ferro? Sei, de prender. De prender. Descia na cordinha. Descia na cordinha e o linotipista pegava no andar de baixo do prédio, onde ficavam as oficinas do Jornal da Manhã, onde hoje funciona a Rádio JM. Né? E ali, o Cássio, ele compunha no linotipo as linhas da matéria que iam ser colocadas depois numa rama, que era uma espécie de forma de bolo, impensável, né? Onde passava a tinta e o papel ia passando e ia, como se fosse um carimbo. Um carimbão grande. É um carimbo, Né? mas era um carimbo gigantesco. E era muito pesado aquilo. Essas ramas tinham que ser colocadas debaixo da máquina impressora, que era o August Cox On-Type. Enfiava isso debaixo, tinha que levar 2, 3, 4 pessoas para descer essas ramas. Era um trabalho assim, horroroso. Depois a gente ficava tudo sujo, era uma coisa horrível, né? Demorado. Começava o jornal às 7 da manhã, para ele ficar pronto às 4 da manhã do dia seguinte. Era muito custoso, muito trabalhoso. Né? Depois veio o offset, aposentamos os linotipos, a nossa máquina August Cox On-Type. Né? Ela tem ainda lá próximo da rádio, né? Tem ela lá no Tem as fotos. Exposição. A linotipo ainda eu continuei, guardei uma lá, trancadinha lá num cômodo, né? De vidro. Porque é uma curiosidade. Todo mundo chega e fala assim, o que é isso aqui? Eu falo, isso aqui é o vovô do computador, né? É o vovô do seu laptop, é o bisavô do seu celular. Esses dias aconteceu uma coisa engraçada que até onde derivou essa pergunta. Uma sobrinha minha, né, minha filhada, meu irmão achou um disquete, daqueles disquetes grandes, né, que cabia nem 1 mega, era muito pequeno, e falou, olha isso aqui que eu tenho. Ela, o que é isso? É de pôr informação, mas o que você faz com isso? Então, O que você faz com isso? Né? Olha só, uma coisa... A evolução tecnológica trouxe Foi muito rápida. muito conforto, né? Eu Foi muito participei lá na rápida. minha empresa também da transferência do analógico para o digital, né? Com certeza. Antes era aquelas mesas de som com aqueles canais cheios das regulares. Agora hoje você põe um programa aqui, clica aqui, tudo digital, ele já equaciona, faz a análise do né? ambiente. O linotipo você não tinha esse Não tinha backup. Que backup? Acabou. Errou, acabou. Não tem nem como corrigir. Mas Errou. vamos falar, era uma poesia, né? Era uma coisa bonita. Eu acho que eu devia ter nascido numa geração anterior à minha para mim poder ter curtido mais. Eu curti uma grande parte dessa época aí
de Uberaba, né? Eu fico vendo fotos, Lídia, de Uberaba, quando ainda a Leopoldina tinha aqueles berais do bonito córrego, era maravilhoso ali. Eu me lembro disso também. Eu lembro do meu tio-avô, o Zé Facuri, que ele até foi um dos precursores ali da Dereno Som, ele foi sócio ali na Ford Dereno Som, e algumas fotos lá da família mostram aquele local aqui. Eu tive o prazer, né, e a amizade com o Luiz Gonzaga, de poder compartilhar comigo algumas histórias, algumas fotografias, né? O Peixotinho também tem muita matéria bacana. E a gente fica vendo, né, quanto Uberaba foi importante, né, quando ela foi denominada Princesinha do Sertão, né, e quanto foi importante a evolução, né? E tudo passa pela mão do jornalismo, né? Eu acho que o museu vivo, né, da história de Uberaba é o jornal. E naquela época ele era diário ou ele era semanal? Não, ele era diário, de terça a domingo. Imagina. Era uma coisa complicada. Depois dessa fase, o Cássio, veio o offset, mas era um offset máquina plana. Então era folha por folha. Mas já era bem melhor, né? Já era melhor, mas era um tal de um Pestap, Diogo, que era a gente tinha que colar. Você lembra disso, né? A gente tinha que colar aquilo tudo com cola Prit parecia assim um negativo de filme antigo, sabe aqueles negativos? Então, você ia colando, recortava foto, tudo com estilete. Nossa, também era muito complicado. Hoje, gente, isso não dá nem um décimo do trabalho de antigamente. Hoje as preocupações são outras, né, Lídia? São outras coisas. Mas a senhora falou que prestou vestibular primeiro para jornalismo, mas você fez direito também. Olha, Diogo, lá em casa a pressão foi tão grande, e o desgosto do meu pai... Meu pai falou, se você quer fazer jornalismo, tudo bem, você paga. Então, quer dizer, eu tinha que trabalhar para pagar a minha faculdade. Naquela época também não era caro, igual hoje, né? Eu andava de ônibus, depois eu consegui ter meu carrinho, ganhei meu carrinho, mas no começo eu tinha que ir, né, de ônibus. Depois aí melhorou bem a minha vida. A hora que ele viu que eu fiz a faculdade de Direito, que eu comecei, ele relaxou. Fala, não, tudo bem. Agora, filha única, né? Talhada pela bagagem, né? Já mostrou desde cedo a força. Não, eu quero isso. É porque tem muito jovem hoje que ele demora para descobrir qual é o fio da meada, né? O que ele quer ser, o que ele quer buscar na carreira profissional. A Lídia contou aqui que já na juventude já sabia, né? Mas esse negócio é viciante, viu? Eu tenho uma história com o Jornal da Manhã, assim, eu estou falando algumas coisas com ela meio tecnicamente, porque eu tive a oportunidade de começar a carreira na área de comunicação no Jornal da Manhã. Foi. Que assim, legal! Eu comecei lá, não me recordo se eu tinha 15 ou 16, na época eu podia, né? E depois de muito tempo eu fui fazer jornalismo, quando eu consegui custear e tudo, mas eu trabalhei acho que uns 6 anos, coisa assim. E a gente pegou o período em que estava fazendo uma transição digital, onde já tinha computador, mas internet era uma promessa. Você ligava, conectava uma vez por dia para baixar os e-mails. E era caro. E escaneava fotos de revista, era uma coisa era um horror, assim, era um horror. Meio assim, o site do JM já era bem acessado, existia, mas era uma complicação. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro aqui da região, primeiro site. Tem uma quantidade de acesso, desde aquela época até hoje, né, que eu acho que é o maior site aqui da região de acesso, sabia? Realmente, o JM Online é o que tem, é o recordista, né, o campeão de visualizações e de visitantes únicos, né, de visitantes orgânicos também. Então, é um negócio assim, bem interessante. E, Cássio, quando surgiu essa história de fazer o site do jornal, eu me lembro muito bem que o João Gilberto Salomão, não sei se você se lembra dele, a gente chama de Gilbertinho Salomão. Ah, sei. Casado com a Luciana, você já sabe quem é. O João Gilberto chegou lá e falou para o Luiz assim, Luiz, é um negócio do futuro. Eu olhei aquilo, parecia um bicho. Falei, nossa senhora, que estranho, eu vou ter que aprender isso, né? Mas ficamos lá prestando atenção, a hora que falou como é que era, o Luiz falou, eu topo. A gente já tinha visto sites fora do Brasil, né? Inclusive numa missão que nós fomos da Associação Nacional de Jornais. O Jornal da Manhã foi um dos selecionados para essa missão nos Estados Unidos. E lá nós visitamos vários jornais, o Washington Post, New York Times,
o Tampa Bay e vários outros jornais, jornais de bairro também. E as redações lá já eram todas tecnológicas. Eu falava, Luiz de Deus, nós estamos lascados. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos na idade da pedra em relação... Nós estamos lá no fundo do poço. E o resto do pessoal que foi conosco, todos já estavam engajados nessa parte de tecnologia. O mais atrasadinho era o Jornal da Manhã naquele tempo. Então, quando o Gilbertinho falou em montar um site para o Jornal da Manhã, em fazer, e que a gente tinha que entrar naquilo, o Luiz, na mesma hora, falou, eu topo. Porque realmente era o futuro, a gente precisava achar funcionando, quem. Né? Ele foi sempre entusiasta desse site, né? Desde a época que na época a internet, assim, como tinha pouco acesso, ela não dava dinheiro propriamente dito. Até hoje não dá muito dinheiro, dá para sobreviver, mas os grandes sites, igual da Folha, do Globo, que tem um site fechado, só te dão assim um tira-gosto, né? Isso aqui em Uberaba eu acho muito difícil de pegar. Muito difícil. A cidade ainda desenvolve ainda nessa área, né? Bastante. E eu fico aqui pensando, né? Sempre vou querendo estar nessa época e ver a ousadia e a coragem, né? O Luiz sempre foi um cara do mais arrojado, olhar na frente, mais arrojado, né? Vocês dois são um casal sensacional, né? Muito obrigado. Que se juntam em todas as lutas e você antenada, né? Buscando informações sempre para não errar, né? Dificilmente eu vejo a Lídia errar, eu nunca vi. Não, mas erra. Ixi, erra muito. Você que pensa que não. Mas acho que a bagagem ao longo dos anos e está repassando isso. A gente vê a Larissa, eu ouço ela e o Wellington na parte da agora, está afastada por conta da neném, mas eu fico vendo igualzinho que nem. É muito bonito você ver, na verdade, né, a pessoa jovem interessando pelos assuntos de família. Na verdade, o Jornal da Manhã tem uma importância social, né? Quando eu passei por ali, ele já estava se consolidando. E aí ele veio se transformando, se adaptando. Tem o Jornal da Manhã, surgiu a revista, depois a rádio. Eu ia perguntar. De comunicação. Hoje o grupo JM de Comunicação engloba quais projetos? O JM Online, né? A JM Magazine. A revista, né? A JM Magazine. A Rádio JM, o Jornal da Manhã e a nossa gráfica, Editora Vitória. São 5 empresas. 5 empresas, né? Empresas. Gerando emprego, dando oportunidade aqui para Uberaba, trazendo estagiários aí da região para poder entenderem, né? O exemplo está aqui do Diogão, né? De muitos outros que passaram. Não, o Jornal da Manhã sempre foi um celeiro de talentos, né? Você veja aí, ó, o Tarsis Bastos é um grande talento. O Anderson Adalto também se deu muito bem. O Nárcio Rodrigues, que foi deputado federal, secretário de Estado, também passou por lá. Nós tivemos a Patrícia Zaidan, que passou, não começou conosco, mas passou pelo Jornal da Manhã. E outras tantas pessoas que estão aí hoje no dia a dia. Renata Gomide, que hoje é secretária de comunicação da Elisa. E muitos mais. O Wellington, que foi secretário de vários governos aqui, né? Foi um case de sucesso, passou por vários prefeitos ao longo do tempo, né? E vários outros que a gente até citaria aqui, mas ficaria a noite inteira falando. Eu desfrutei aí agora como secretário de muita dessa bagagem, né? Muitos dos projetos de sucesso que a Fundação Cultural aplicou no município nasceram da bancada junto com a Lídia. Vou dar um exemplo claro, que foi o resgate do nosso carnaval ali no centro da cidade. Veio naquela ânsia de mostrar, né, a importância de revitalização do centro e começamos pela cultura, né? Nasceu da cabeça da Lídia, a Lídia Castro, vamos pensar num carnaval ali no centro da cidade? Eu sou da época que o desfile acontecia no Arthur Machado, Bloco dos Palhaços, era uma poesia, uma coisa bonita. Maria Giriza. E assim foi feito, e o carnaval tem sido muito bem avaliado, um sucesso de público, um sucesso de formato lá dentro, dentre outras, carnaval, né? Dos uberabenses. Dos uberabenses, um carnaval voltado para todos os públicos. Hoje o carnaval de Uberaba foi um sucesso, né, cara? Foi um sucesso. É um sucesso. E vai continuar sendo sucesso, porque eu acho que a Fundação Cultural agora encaixou no trilho. Eu acho que seria de muita irresponsabilidade qualquer gestor do município retroceder no planejamento deixado com esse Plano Municipal de Cultura. A gente não vai deixar. Isso. Não é mesmo? Combinado. Então, a gente não vai deixar isso acontecer. Eu preciso citar isso, né? A Lídia e o Fred Misson,
me fizeram um convite para me cursar o curso da DESG, onde ela era a diretora do curso, né? Não, eu estava coordenando aquele ano. Coordenando o CEP 2021. Foi um divisor de águas para mim. No final da pandemia, foi um curso muito intensivo, que o tempo foi minimizado, mas eu aprendi muito planejamento estratégico, inclusive bem rígido, porque o da DESG segue planejamento estratégico militar, né? Bem do rígido, Exército, né? Do Exército. E muita coisa que eu aprendia lá, eu já levava para o planejamento da cultura, falando, eu acho que nós temos que ter arrojo nesse sentido. E eu agradeci em público, né, Lídia, a evolução que eu tive lá nessa questão de planejamento estratégico, buscando dentro desse planejamento uma entrega já imediata, né, porque a cultura sentia muita necessidade de ter uma organização. E eu buscava na Lídia, ela prontamente me atendia, agentes culturais, por exemplo, você vê o Antônio Carlos, o Pelezinho, que ela chama, que foi presidente da Fundação Cultural, que é um cara que deixou um legado fantástico na cultura de Uberaba, e a gente queria que ele tivesse agora junto para ver, né, essa coisa. Eu aprendi muito com ele também, porque eu tomava uma cervejinha com ele no mercado aos domingos e ele me ensinava. E agora a Lídia, me presenteando, Cássio, eu acho que isso aqui vai servir para você. Quantas e quantas vezes a Lídia falou, Cássio, eu vi isso aqui em tal lugar, faz um estudo para levantar. E graças a Deus a cultura avançou, né, Lídia? E suas dicas foram essenciais para isso. Cássio, você sabe que a Fundação Cultural surgiu de uma cruzada do Jornal da Manhã com o então prefeito da época, que era o Silvério Cartafina, né? Não sabia. Conta para nós. Pois é. Essa história surgiu lá atrás, em 76. A ideia de fazer a Fundação Cultural foi do Gilberto Rezende. E aí, nós começamos a defender, o Jornal da Manhã começou a defender essa ideia, ela ganhou corpo e virou o que virou. Né? Então, virou um projeto de lei, depois ela se consolidou. E a Fundação começou assim, incipiente. Nos primeiros anos, ela ainda não estava assim, muito bem estruturada. Depois, ela foi ganhando corpo e tudo mais. No governo do Hugo também ela teve uma estruturação melhor, um apoio maior. Mas eu acho que o grande divisor de águas na Fundação Cultural foi, sem dúvida alguma, o Luiz Neto. O Luiz Neto, que tinha a secretária de Educação da época, era a Dedê Praz. E a Dedê, ela é, né, um ser humano inquieto com tudo, né? Ela quer fazer, né? Tem uma ânsia de resolver, de fazer, e a Dedê não tem preguiça. Essa palavra nunca esteve no dicionário dela. E dava asa para outra que era aventureira, no caso, que o Luiz Neto chamou na época para presidir a Fundação Cultural. Eu fui para ficar 3 meses para poder dar uma apaziguada nos ânimos dos artistas naquele tempo, né? E acabei ficando lá mais do que isso. E a Dedê dava asa, vamos fazer isso. Eu chegava lá com uma ideia, vamos fazer aquilo. Tanto nós fizemos os 25 anos do Festival do Chapadão, na época, foi um sucesso. Nós trouxemos gente do Brasil inteiro para esse festival, para concorrer aqui em Uberaba. Nossa, o Festival do Chapadão sensacional. Foi o Pratinha ainda era vivo naquela época, né? E ele ficou doido, né? Vamos fazer e tal. Fizemos essa... O Luiz Neto tocou, na época ele era prefeito, tocou lá no palco, porque ele também já tinha participado de outras edições do Festival do Chapadão, foi muito bacana. Depois nós trouxemos também vários grupos de balé para apresentar aqui em Uberaba, lá no ginásio do Jockey Club, a Márica Gidali, uma bailarina que na época era assim, o suprassumo no Brasil, nós trouxemos a Uberaba. Então, quer dizer, foi uma época muito interessante para a cultura. Não sei quantas coletivas nós fizemos, quantas individuais. Conseguimos fazer um individual do seu Elvio Fantato, que ele era muito arredio a fazer exposição dos trabalhos dele. Saímos catando o trabalho dele com um monte de gente que tinha obras dele para poder apresentar lá. Então, foi uma época muito interessante. Eu acho que, a partir daí, realmente, a Fundação se concretizou. E temos também que fazer justiça ao Wagner do Nascimento, porque ele criou o Circo do Povo. Circo do Povo. Que foi um negócio fantástico. Sensacional. Até fantástico. Hoje é uma pena que hoje a lona não esteja pronta, não esteja ainda em funcionamento. Né? A gente está com o problema da lona. Eu sei direitinho o que aconteceu. Nós só temos um fornecedor de lona no Brasil inteiro.
E a lista de demanda é muito alta. Então, eu saí... Uma das frustrações minhas quando eu deixei agora a Fundação Cultural era de não ter colocado a lona nova, né? Porque ele pediu dilatação de prazo da entrega por 3 vezes, a empresa, né? E a gente, como só tem um fornecedor, não tem nem como fazer. E eu queria apontar uma outra coisa aqui, Lídia. Mas no nosso tempo não era só um, não. Tinha mais. Tinha, né? E não tinha tanta demanda. Tinha pouco circo no Brasil, né? Então, o Circo do Povo, o povo nem entendia o que era aquilo. Mas foi legal. Cássio, vocês tocaram num assunto interessante que é o Circo do Povo. Você já me falou muitas vezes o que o Circo do Povo tem e faz, mas a população, de forma geral, não conhece. Você podia dar uma pinceladinha no que o Circo do Povo oferece? Circo do Povo é um equipamento formidável, público. Ele é a prefeitura lá no bairro, né? É. A lona do circo, ela é uma estrutura cativante, né, lúdica, que traz não só a oportunidade artística, mas o desenvolvimento humano e social daquele bairro. Eu tive essa prosa com o professor Antônio Carlos há muitos anos atrás, ele me explicando. Então, até que eu coloquei em prática. Eu fiz uma consulta com as forças de segurança para descobrir aonde é um ponto crítico na cidade, onde existe uma incidência de envolvimento de jovens com crime, na fase de adolescência, ou entrando na adolescência, ou saindo da adolescência, para que o Circo do Povo vá. O que o Circo do Povo faz? Ele chega e influencia através da arte, a oportunidade ali das ações da prefeitura, as ações do município no bairro, campanhas de vacinação, coleta de informações para poder desenvolver política pública para aquele bairro. Tudo isso é o Circo do Povo, a porta de entrada. E o principal é o envolvimento com as famílias que necessitam de um apoio. Então, nós temos lá roda de capoeira, o que é? Exercício físico e mental. Nós Disciplina. temos teatro, desenvolvendo intelectualidade e a capacidade de desenvoltura de cada um. A concentração. A concentração. Aí nós temos a palhaçaria, a alegria. Nós temos o equilibrismo, o malabarismo e outras atividades que desenvolvem a parte motora, né? E cognitiva também. Então, é um trabalho assim que amplo, um especialista tem que analisar todas essas questões. E o Circo do Povo levou isso. E uma das coisas que eu achei mais lindo é o envolvimento familiar. Não é só o jovem que precisa ali de outros rumos na vida, mas a família de uma maneira geral. Então, o Circo do Povo, o professor, ele é o professor, ele é o psicólogo, ele é o conselheiro familiar, ele é o amigo imediato. E de certa forma, você fazendo uma coisa para o filho, você está beneficiando a mãe. Não, aí o professor Antônio Carlos desenvolveu uma atividade simultânea. As mães iam fazer aula de crochê, de costura, enquanto os filhos estavam fazendo as oficinas. Cursos de cabeleireiro, cursos de maquiagem. Então, isso tudo foi ideia do Antônio Carlos. Sim. Isso surgiu já lá atrás, né? Atrás. E foi um sucesso. Tinha uma gibiteca. Não sei se hoje ainda tem a gibiteca. Não tem. Não? Não no tem. nosso tempo tinha uma gibiteca, tinha o espaço de recreação, porque tinha muitas mães que levavam os filhos muito pequenininhos, não tinha com quem deixar. Então, tinha até um berçário lá no circo com uma monitora, que hoje isso é tão comum, né? A gente não tinha. Mas você hoje pensa os centros, isso, né? há 30 anos atrás. Isso era impensável. Né? E eram as próprias meninas do bairro que tomavam conta das crianças. Então, eram as adolescentes do bairro que eram contratadas para tomar conta dos meninos, dos menorzinhos. Antes de você falar do Circo do Povo, eu estava com um raciocínio que eu não posso sair dele aqui, que é um perfil da Lídia, que eu aprendi muito, né? Porque no começo, quando falava, olha, você vai ser entrevistado lá no Pingo do Jota, eu já ia tremendo igual batedeira, né? Porque falava assim, a Lídia não refresca. Se você tiver culpa no cartório, você tá ferrado. E eu preparava tudo para ir lá. E uma coisa que ela me chamou a atenção na primeira entrevista, eu vou falar aqui o segredo para todos vocês aí, secretários, pessoas que são entrevistadas. A Lídia tem um tique. Com a dica. A Lídia tem uma dica que é prioridade, que é um tique que ela tem. Ela adora prazos, sabe? Porque ela é uma boa cobradora. Então, eu já ia sabendo lá. Cássio, quanto tempo vai ser feita a reforma da Concha? Eu quero prazo.
Mas esse é o papel, ela faz o papel de comunicadora e também de cidadã uberabense. Eu acho que o poder executivo e o legislativo, a gente tem que trabalhar com prazos, porque senão você perde o fio da meada. E ela tem uma cardenetinha, eu lembrei de você falar das cardenetinhas antigamente, que ela anota tudo. Ah, tá. Circo do Povo, a lona, que e dia além mesmo? da caderneta tem uma memória, né? Memorial Chico Xavier, que dia entrega o prédio? A Orquestra Municipal, a reforma dos salários lá que está atrasado desde 2016, quando é que é mesmo que vai? Que dia? Então, isso ajuda demais aquele que tem a percepção, Lídia, porque se você é cobrado e a ferramenta que é quem paga o salário do servidor é o povo, e o povo tem direito de saber quando vai estar pronto. E esse perfil seu coloca muita gente para frente, me colocou. Eu fui obrigado a render, porque não adiantava eu ter amizade de infância com o Márcio Genar e ficar devendo prazo para a Lídia. Mas sabe o que acontece, ô Cássio? Às vezes a gente até ultrapassa os limites do bom senso. Isso eu vou fazer uma meia-culpa aqui, pelo seguinte: na iniciativa privada, a gente tem como trabalhar com prazo, com data, com meta, tem como você cumprir esses prazos, cumprir essas metas, ou então você mudar de fornecedor de uma hora para outra. Aquele fornecedor não te entregou, tchau e benção para ele. Isso acontece muito. Isso acontece. Agora, no serviço público é diferente. No serviço público, você depende de outros setores para poder fazer a coisa funcionar. Você depende de licitações, você depende de prazos recursais. Então, isso realmente é um pouco mais moroso. E, às vezes, a gente cobra muito essas datas e nem sempre quem está do outro lado, quem é o secretário, quem é o prefeito, pode falar com firmeza aquela data. E a gente, às vezes, também não alisa, porque fala, você prometeu. Isso mesmo. Não é mesmo? Então, não pode. Hoje eu vejo dessa forma, depois de muitos anos de experiência, que, às vezes, a gente comete o erro de querer tudo a tempo e hora, como na iniciativa privada. E não dá certo. Mas errar pelo excesso, eu não acho errado, não. Tá? Mas também a gente não pode deixar afrouxar, porque senão vai correndo. Eu sigo o meu exemplo. Depois que eu percebi isso, eu procurava não só era a população. O jornal ele é só o veículo de comunicação, de trazer informação e de levar informação. O jornalista tem esse papel. Então, quando o Elton me ligava, quando a Larissa me ligava, a Rafa Massa me ligava, a Lídia me ligava, o Janário, aqui, ó. Não tenho, eu sou humano, eu erro e muitas vezes você viu, eu errei algumas vezes. Estou te falando aqui, ó, que eu também erro. Eu errei e pedi desculpa ao vivo e não tem erro nenhum. A gente vê pessoas querendo passar as coisas para debaixo do tapete, negativo, pô. Se eu estou ali, eu sou humano, eu errei. Olha, eu errei no prazo aqui, Lídia. Eu posso me retratar? Perfeitamente, Cássio. Entendeu? Mas isso faz parte, eu acho que é um papel fundamental que o Grupo JM faz em Uberaba. Eu acho que esse papel teria que ser da sociedade civil organizada, criando todo um planejamento para cobrar dos nossos representantes do Poder Legislativo e do Executivo ações e prazos. Eu acho que, eu falo isso porque fui cobrado e eu elaborei um plano municipal de cultura dentro da Fundação Cultural lá para reger nos próximos 8 anos e eu vou cobrar também, estando ou não lá dentro. Então, como cidadão uberabense, esse papel é de gratidão que a gente tem com o Grupo JM. Isso eu falo para qualquer, aqui agora nós não temos lado político não, falando do papel importante do equilíbrio de raciocínio. Eu vi uma entrevista sua, uma fala sua sobre essas questões das pesquisas eleitorais. Pesquisa eleitoral, você confia em pesquisa? Não todas, não todas. Eu penso o seguinte, a pesquisa eleitoral, a pesquisa mesmo, a entidade pesquisa, ela ficou descredibilizada. Primeiro, né, Cássio, assim, quando é feito um processo, igual recentemente a gente teve um assunto, em que você não tem um santo, né, já fica difícil você acreditar no milagre, porque não existe, a iniciativa privada, ela tem objetivo de lucro, não existe essa. Então, quando o santo é escondido, o milagre já fica um pouco... Não, exatamente. Então, uma pesquisa registrada de um instituto sério que vem mostrando credibilidade ao longo do tempo, é uma coisa. Agora, caiu de paraquedas alguma coisa, peraí. E eu gostei porque, mesmo sabendo que em algumas oportunidades, muitos veículos gostam de vender a discussão, né? Aquilo... Não, peraí.
Vamos analisar primeiro para saber. Porque hoje tem isso, né, Lídia? Tem, muito. E muitos me cobraram também por que o Jornal da Manhã não publicou, sabendo que a pesquisa foi oferecida para nós publicarmos, com exclusividade, inclusive, né? E até o Janari e eu tivemos uma discussão a respeito desse assunto, porque eu falei, Janari, essa pesquisa, nós não sabemos quem está patrocinando, nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos que instituto é esse. Está certo, você olha lá no Google, você põe lá o nome do instituto, vem uma história. Mas eu não conheço ninguém desse instituto, como que eu vou confiar nos números que ele está me dando? E dando de graça uma pesquisa que custa caro? Não é uma coisa assim normal de acontecer, ô Cássio. Eu já vi, ao longo desses anos todos de jornalismo, eu já vi muitas pesquisas sendo feitas, e a gente conhecendo quem está por trás dessa pesquisa, eu me dou o direito de falar muito obrigada. E outras que eu confio, eu falo, não, me dá essa daí que eu quero publicar, é boa. Né? Isso acontece, porque a gente também, enquanto veículo, não tem condição de ficar bancando pesquisas, porque elas são muito caras. São muito caras. Né? Agora, outro detalhe que me chamou a atenção nessa pesquisa especificamente, que foi divulgada por uma emissora de televisão, é que só tinha um cenário ali. Eu conversei a respeito disso até com o Tarso. Falei, olha, só tem um cenário que é o cenário da pesquisa estimulada. Cadê o espontâneo? Né? Eu acho que uma pesquisa quantitativa tem que ter outros parâmetros. E outra coisa que o Tarsis me mostrou, eu não tenho conhecimento técnico para identificar isso, é o seguinte, a pesquisa, na hora de você fazer a estratificação da população, você tem que saber, de acordo com o IBGE, quantos por cento do público tem de tantos a tantos anos, quantos tem de mais a mais anos, entendeu? Você tem que saber o perfil do público para você fazer uma coleta, fazer a seleção dos seus entrevistados. Não é simplesmente você pegar na rua Arthur Machado e perguntar assim, fulano, você vai votar em quem? Ó, tem esses nomes aqui, ó, em quem você vota? Fulano, põe aí. Não é assim. Não estou dizendo que foi feito dessa forma, mas uma pesquisa capenga do jeito que nós vimos essa, me deu muita segurança de ter recusado a publicação. A gente não pode falar que é, mas tem muita cara de marmelada. Né? Não, e outra coisa, é um instituto que a gente não conhece. Quem me garante que ele não estava querendo usar o Jornal da Manhã como um trampolim para se credibilizar no mercado e conquistar alguns clientes? Isso tudo vem na sua cabeça. Quando a esmola é muito, o santo tem que desconfiar. E aproveitando esse gancho que ela falou, usar o Jornal da Manhã como um trampolim, o Jornal da Manhã tem uma importância social muito grande, né? Porque pois nós temos que ter uma responsabilidade líder, né? com o nome que nós construímos, Diogo, ao longo desses 52 anos de Jornal da Manhã. Não foi fácil, nós passamos por muitos altos e baixos, foi muito dinheiro investido ali, muito sofrimento, muitas noites sem dormir, muitos problemas que a gente teve que enfrentar, para de repente chegar e fazer isso assim de graça para uma pessoa aventureira que vem aí, que você nem sabe de onde veio e quem é. Não dá. Eu me recuso a esse tipo de coisa. Não dá. Tem uma questão que é o seguinte, que toca muito nesse ponto. Antigamente, quando o veículo impresso ele era predominantemente, como na época do Correio Católico, um pouco depois, que ele era o momento que o cidadão intelectualizado tinha para absorver informações e era de uma fonte correta, que ele confiava, que ele assinava o jornal. A internet quebrou um pouco isso e deu voz para muitas pessoas que não têm a mesma responsabilidade. Como é que você fala mesmo? A internet deu voz? Deu voz a muitos idiotas. Mas como a senhora vê, assim... Acho tão engraçado ele me chamar de senhora até hoje. É a hierarquia do cargo. Até hoje é eterna, né? Mas isso é bom, isso mostra que você é um menino bem educado de berço. Realmente, de respeito. Isso. Né? Como que a senhora vê essa penetração que a internet dá, que muitas vezes é benéfica porque agiliza as informações, mas ao mesmo tempo ele coloca no mesmo páreo de qualidade veículos sérios como o seu e um veículo qualquer que não tem idoneidade nenhuma? Ô, Diogo, eu acho que hoje em dia a gente realmente tem muitos idiotas na internet. Eu não tiro a sua razão, não. Mas tem muita gente boa também fazendo conteúdo, produzindo conteúdo. A nossa missão é gerar um conteúdo verdadeiro, um conteúdo onde as pessoas possam recorrer para falar, olha, será que aquilo ali que o Cássio falou é verdade? Então, o jornal serve como um parâmetro para esses aventureiros e para esses idiotas. O idiota vai lançar lá qualquer bobagem e você vai engolir se você quiser.
Agora, uma pessoa que tenha realmente um mínimo de raciocínio, de inteligência e queira ser bem informado, ele vai buscar a notícia, a informação numa fonte confiável. É aí que mora a diferença entre o Jornal da Manhã e os outros jornais no nosso país, de um modo geral, em relação a esses que são informantes, que são noticiosos, entendeu? São blogueiros. São os blogueiros. Blogueiro até não vou falar. Vou falar tem que uns que são legais, tem alguns blogs que eu falar, gosto de ver também. Eu vou dar um relato aqui de agora aconteceu semana passada. Pode ficar à vontade, Vamos fazer desculpa. uma propaganda do nosso amigo Paulo Nosso Neves, amigo Paulo só Neves, me água dá um boa pouquinho demais. também Água da boa. Porto Real. Real. Pega pra mim fazendo favor. Opa, pois não, Diogo. Eu vou fazer um relato aqui. Eu estou indo na rua, estou ouvindo muitas pessoas, buscando muitas informações para compilar e fazer um bom projeto, né? E eu estava sentado num barzinho, tomando uma cervejinha, comendo espeto com uma roda de amigos, né? Aí surgiram questionamentos, vários assuntos. Uma pessoa, um jovem, né? Devia ter lá uns seus 19, 20 anos, ele era bem jovem mesmo. Nós falamos, mas será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é verdade? E ele falou assim, ó, depende da fonte. Se for o JM, você pode acreditar que é verdade. Tá vendo? Tem isso. Um jovem, e a gente vê, o jovem ele é mais antenado na internet, né? Ele é mais antenado. Eu confesso, eu adoro ler o jornal impresso. Eu também. Eu também tenho Eu apego. adoro ler o jornal impresso. Tem hora que eu falo para as meninas lá da redação, eu falo, gente, vocês não noticiaram isso assim, assim. Tá lá no site, mas eu é que não enxerguei onde ele tá. Eu falo isso pro Uma Genari, vergonha, né? que muitas das vezes eu pulo a primeira página por causa dos briefings. Eu gosto já ir direto na Na matéria notícia. completa, entendeu? Então, Eu sou saudosista também. Também. Na época que eu pegava o jornal com 400 páginas ali. Quem dera a gente pudesse voltar a ter 400 páginas. Né? A Covid foi realmente um momento de susto para todo mundo, né? eu gosto e Mudou eu sou muito. nostálgico, né? Eu sou nascido e criado aqui. Tem algumas personalidades da comunicação que são meus ídolos. Eu faço as minhas preces. Uma delas é o Ataliba Guaritá Neto. Netinho, famoso Não, Netinho. eu falo isso muito porque eu rezo muito, porque ele foi, junto com o Peixotinho, Luz Castelano, quem descobriu o meu talento como artista, né? E potencializaram isso, né? É uma figura sensacional, né? Eu tenho um programa gravado, programa Cartas na Mesa, a coluna dele também no jornal, valorizando um libanês, o primeiro turco cantor, tem desse jeito aqui, brincando, a maneira dócil, carinhosa que ele tratava. Ele era um uberabinha, assim, Bairrista, né? bairrista, defendia o Uberaba com todas as suas forças, né? E as crônicas ao meio-dia? Pois é, eu ia falar agora. Que coisa a parte mais mais emocionante que eu me sinto emocionado até hoje, né? Foi quando a minha avó faleceu, sabe? A mãe do meu pai. Minha avó Catura, Calquebe, Cauí, Facuri. Como que era o nome? Calquebe, Cauí, Facuri, né? Eram 3 irmãs. Catura, Felícia e Abadia. A Abadia casou com Pedro Salomão, gerou o Urbano Salomão, Gilberto Salomão, Fausto Salomão. A minha tia-avó, Abadia. A minha tia Felícia, o Edinho Amuí, o Edmundson Amuí. E a minha avó. E quando a minha avó faleceu, eu ouvi a crônica, depois de muito tempo, né, dele, emocionante. Eu achei as fitas do meu pai fazendo a crônica ao meu dia, falando da Catura, que era minha avó. Sensacional a maneira Que com coisa que ele linda. comunicava. Ele parecia assim, que ele conhecia a pessoa e às vezes não conhecia, mas ele falava como se tivesse sido assim, amigo de infância. Ele tinha uma capacidade Sensacional. de transferir emoção. de falar das pessoas, E de era elogiar, no de rádio e na enaltecer. escrita, né? Era, o Netinho, olha, o Netinho foi realmente um gigante. Foi um gigante. Então, que onde ele esteja, receba a nossa homenagem e a gratidão por tudo que ele fez pela nossa cidade, tudo que E por todos nós o também, legado né? que ele deixou para nós aqui, né? Ô, Lídia, eu sou nostálgico, né? Você sabe disso. Eu gosto demais, eu sou apaixonado pela nossa cidade aqui e eu queria que você falasse, né, do legado que você está deixando aí também com a sua família, né, da Larissa, das suas filhas, do que você, os próximos, o futuro que você, eu sei que você é uma excelente planejadora, o que a gente pode esperar no futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, uma convivência saudável ainda com o Grupo JM, né? Ô, Cássio, mais do que isso, eu acho que é uma convivência saudável familiar.
né? O Luiz e eu sempre tivemos, assim, como norte na nossa vida, de criar as meninas perto de nós. Isso. Eu me lembro até da dona Lourdinha Web, ela tinha uma loja ali na Teófilo Otoni, chamava Gente Miúda. E eu ia lá aos sábados, de vez em quando, né, com as meninas, para fazer compra de roupa, para uma festinha, para alguma coisa assim. Eu chegava e falava que eu parecia a Dona Pata e seus 2 patinhos. Porque onde eu ia, eu estava com as 2 meninas atrás, comigo, né? Vai ser sempre. bom. E as meninas pintavam e bordavam lá na loja dela, e ela aquela paz, aquela paciência danada. Mas eu acho que o maior legado que nós queremos deixar é do amor em família. Que a família é a nossa base e isso não é só discurso da boca para fora. Né? Então, sempre que há possibilidade, nós estamos juntos com as meninas, com os netos, que agora também são uma paixão. Às vezes até dá um pouquinho 3, de ciúme. né? 3. Às vezes até dá um pouquinho de ciúme, que eu falo assim, eu vou ir ver os meninos. Ai, mãe, você não vem me ver, não? Às vezes dá um pouquinho de ciúme. Eu vi a foto da Alice. Uma gracinha. A coisa, não tem como, não fala assim, não mostrar pra ninguém. Fala de quem que você acha que ela é filha ou neta? É a cara. É a cara, né? Nossa, vai ser bom pra lá. Mas isso você também não conhece a Catarina e o Pedro, né? Que são os mais velhos, os netos mais velhos, e que são realmente também uma paixão na nossa vida. A gente larga tudo pelos netos, né? Mas eu acho que o maior legado é esse, Cássio, é a gente deixar para os filhos esse amor que nós temos em família. E também a defesa por Uberaba. Eu acho que nós sempre criamos as meninas para não aceitarem as coisas pela metade. Né? Então, questionar. Se você tem um direito, você deve lutar por ele até o fim. Eu aprendi com meu pai que quem não luta pelo que tem não merece ter. Então, a gente tem que lutar por aquilo que é nosso. Pode ser o que for. Pode ser uma tampinha de garrafa. Né? Agora, o que é meu, o que é seu, é seu. Sim. E a gente respeitar sempre o direito do outro, que isso é muito importante, senão não adianta você querer ser o máximo se você não souber ser o mínimo também. Né? Acho que o maior legado que nós vamos deixar para as meninas é realmente o que a gente faz no nosso dia a dia e não apenas fala para elas fazerem. O exemplo. É o exemplo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você não fica com a consciência pesada, quando eu era mais nova? Porque eu saía de casa cedo para trabalhar, voltava à noite, as meninas ficavam com a minha mãe, eu tinha que buscar na casa dela. Então, era aquele tumulto. Eu falava, não tenho, não. Mas o tanto que isso é gostoso, Elas né? vão ter em mim um exemplo de quem trabalha. De quem não tem que ficar levando a vida na flauta e muito menos fazendo as coisas que não gosta. Fazer o que gosta, eu acho que é fundamental para você se realizar, para você ser bem-sucedido, em todos os sentidos, cara. Se você faz um negócio que você está fazendo por obrigação, não vai dar certo. Eu sei bem que você está falando, e quando eu estou em cima do palco, que eu sou 110% Cássio Facuri. Não é? Então, não eu é faço aquilo com a maior paixão, com o maior apreço. Eu ouço a minha voz, aquilo entra dentro de mim, assim, e faz uma lavagem assim, bacana demais. Quando a gente tem a reciprocidade do público que está gostando do que você está desenvolvendo, o artista, ele é um privilegiado, faz o que mais gosta e ainda vive disso, né? Vive disso, ainda ganha dinheiro, né? Como assim, né? Aí eu estou te falando, só para a gente concluir esse tópico, porque eu sempre fui muito contestadora, desde pequena. Eu sempre perguntei porquê em tudo, né? Às vezes até cansava o meu pai com esses tantos de porquê, mas ele nunca me tolheu, ele sempre respondia. E essa questão de ser também dona do próprio nariz, sempre foi lá de casa que eu aprendi. Olha, trabalhe para você ter o que quiser. Não ter que depender de marido, ter que pedir mesada, não ter que pedir dinheiro, não ter que se humilhar para, às vezes, fazer aquilo que você não quer. Minha filha todo dia. Né? E outro dia foi muito engraçado, foi recente, a minha neta Catarina tem muito meu perfil, assim, aparece muito comigo. E o povo até chama ela de Lidinha. E aí a professora falou para ela na escola que ela era muito mandona. Aí ela chegou em casa e falou para a mãe dela assim, mãe, a tia falou que eu sou muito mandona. E a Giovana, de imediato, falou para ela, minha filha, é melhor a gente mandar do que ser mandado. Então, você fala para a sua tia que você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Eu falei, olha, minha filha aprendeu. Aprendeu. Está ensinando certinho. Eu falaria a mesma coisa. Ô, Lídia, agora vamos entrar numa outra seara, né? A gente sabe que você pilota um grupo de empoderamento feminino importantíssimo para a nossa cidade, né? Você tem sido a luz que modela
um movimento importante na nossa cidade. Tivemos aqui com a prefeita Elisa falando sobre isso também. Eu gostaria de falar com você. Você hoje ocupa um cargo importantíssimo na cidade, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberaba, a nossa querida CEO. Primeira da história, né? Primeira da história. Tem 100 anos. E a gente vê a sua movimentação, a parte moderna, a sua secretária Marcela Pires, a sua turma, Excelente a pessoa. diretora Esmenácia, e a gente vê todo mundo, eu esqueço o nome dela, Mary Lúcia, não, é Vander Lúcia. A Wander é na BPW. Da BPW, e esse movimento. A sua percepção, Uberaba avançou na luta contra o preconceito contra as mulheres, Uberaba está no momento bom de valorização das mulheres, afinal nós temos uma prefeita, mulher em 200 anos, e temos uma presidente de uma associação importantíssima como é a CIU para o Desenvolvimento Econômico e Industrial de Uberaba. Queria que você falasse sobre isso. Ô, Cássio, nós avançamos sim, mas ainda falta muito para chegar onde a gente merece. Eu me lembro que quando eu comecei no jornal, meu pai adoeceu, né, e eu fui para lá com a minha mãe para tomar conta do jornal. Até então eu era boa vida mesmo, tá? E fazia coluna uma vez por semana, escrevia alguma coisa. Então, e quando eu tive que assumir realmente a gestão do jornal, chegavam os fornecedores, falavam assim: chama seu pai, chama seu marido. Ninguém queria conversar comigo, ninguém queria vender para a Lídia, por eu ser mulher. E até porque eu também era muito novinha naquele tempo, né? Hoje eu já não vejo dessa forma, hoje já tenho um certo respeito às pessoas que empresariam nesse país, que são do sexo feminino. Eu vejo que já teve um avanço muito grande. Mas ainda tem muita gente que fala assim: ah, mas isso não é para você, não vai lá não, isso é longe. E você vai vir nessa hora da sua casa, né? Você vai trabalhar até essa hora, esse é um perigo, olha lá, hein? Eu sei, é um perigo, mas e daí? É uma opção, né? E outra coisa, mulheres hoje em dia, elas ainda têm muita discriminação, de um modo geral, seja na política, seja na vida empresarial, profissional. Ainda tem muita gente que prefere um profissional homem com menos qualificação do que uma mulher mais qualificada. Isso é triste, né? Infelizmente, a gente ainda vive isso, ainda vivencia isso. Agora, a gente também tem que fazer por onde? Tem que começar a ser igual ferrinho de dentista, né? Tem que ir insistindo, porque senão, também não estou falando para ninguém queimar sutiã em praça pública, mas a gente também tem que ir conquistando o nosso espaço. Não estou falando também para ninguém ir com machado, com revólver, com rifle, com armas químicas, nada disso. Mas a gente também tem que começar a pavimentar e encarar que nós temos o nosso espaço. Independentemente da gente ser mulher, ou de ser homem, ou de ser terceira via, não me interessa. Cada um tem que fazer, construir o seu pedaço, o seu quadrado. E ali se dá bem com ele. Ninguém consegue prosperar se não estiver satisfeito consigo mesmo. Isso é um ponto que eu aprendi desde cedo. Se você não está feliz com o que você é, assuma outra coisa, faça outra coisa. Né? Acho que é por aí. Agora, as mulheres, de um modo geral, lá na CIU, eu vejo que as minhas meninas diretoras, elas agora são muito ativas. Nós éramos um grupo pequeno até então. Embora o Cadima, que me antecedeu, tivesse feito uma oxigenação grande na diretoria, colocado, nós éramos 7, hoje nós somos 18 na diretoria, né? Então, quer dizer, aumentou bastante. Mas as diretoras de agora são muito arrojadas. Elas dão palpite, elas dão ideia, elas sugerem, elas se envolvem nos projetos, tomam a frente para resolver. Eu estou muito satisfeita com a turma da CIU, com os meninos também, claro, mas como nós estamos falando de mulheres, eu estou falando especificamente do grupo feminino na CIU. É um grupo sensacional. Eu acho que, olha, sinceramente, sem falsa modéstia, acertei em todas as escolas. E a CIU da última gestão, e nessa também vai pelo mesmo caminho, ela tá com uma pegada diferente, né? Ela tá com uma representatividade muito interessante. A gente tem percebido assim a evolução. Não, eu vejo que a CIU já vem num crescendo há muito tempo, né? É claro, o Cadima teve 2 anos de pandemia. Foram 2 anos terríveis, que o Cadima teve que participar de comitês de enfrentamento à Covid, decidir se fechava comércio, não fechava. De um lado, os empresários
né, forçando a barra. De outro lado, as autoridades de saúde falando tem que fechar. E foi, Ninguém olha, o sabia Cadima que foi era um assim. herói naquele momento. Tem que tirar o chapéu, porque É o iluminado Claro, também. mas na época dele a gente já percebe que eles começaram a visitação de empresas e Sim. tudo. A CIU, ela apareceu, né? Que antes ela tinha um prédio mais Sim. nada, né? A CIU pilotou o avanço tecnológico do 5G Uberaba. Então, muitas coisas boas que... Você era vice-presidente. Eu fui vice-presidente dele 4 anos. Nos 4 2 anos da tristeza da pandemia. E 2 anos da alegria, da em que- evolução. em que a gente fazia reuniões virtuais. Agora, o Cadima tem uma coisa que eu aprendi muito com ele. Ouvir. Né? A gente tem que ouvir a diretoria. Ele não tomava decisão sem ouvir todo o grupo. E isso daí eu acho que foi muito importante para a nossa união também. Para a gente ver uma forma diferente de liderar. Né? Tanto é que na gestão dele, nos 2 últimos anos, nós fizemos aquele programa Lidere em parceria com o Sebrae e foi um sucesso. E nós estamos retomando agora, semana que vem já tem a segunda edição do Lidere. Temos um fórum de líderes para fazer aqui em setembro, que não deu tempo da gente fazer no ano passado, mas esse ano nós vamos fazer esse fórum de líderes. E o importante, Cássio, que eu vejo também, é a continuidade do processo. O Cadima, na gestão dele, estruturou a CIU, nós estamos dando continuidade. É um trabalho que vem não crescendo, igual eu estou te falando. Eu não sei, eu tinha muito medo de entrar ali uma pessoa com outro tipo de pensamento que fosse jogar na gaveta tudo aquilo que foi construído ao longo dos últimos 4 anos e dos outros anos também, que cada um ali pôs o seu tijolinho. Cada um fez Né? O deu Carinho, o sua Samirzinho, contribuição, né? o Peixoto, o Manuel, o Flamarion, todos eles, o Gilberto Rezende, todos eles tiveram uma importância muito grande para sedimentar e pavimentar essa estrada da CIU. Né? O Cadima apareceu mais porque teve uma outra pegada. E foi muito importante essa mudança de foco. E a gente dar continuidade a isso é um grande desafio. Eu vou te falar que tem dia que eu fico pensando, falo, gente, será que eu vou dar conta? E eu ainda vou colocar mais uma caraminhola nessa questão da CIU. É uma coisa que eu pensei muito e eu falei, eu vou deixar para falar lá no podcast Papo com Gigantes, com a Lídia. A gente vê crescendo aqui alguns setores, nós tivemos aqui entrevistados nossos aqui no podcast, no caso do Luiz Henrique Borges Fernandes, presidente da Sertrim, que desenvolveu uma feira de agronegócio muito bacana. Muito bacana. Que é a Feira de Bons Negócios, completando 20 anos, né, batendo recorde. Ele esteve aqui conversando conosco, mostrando esses dados. E eu tenho uma ideia para dar. A Associação Comercial e Industrial. O que eu vejo, assim, lógico, nós tivemos aí a Expo Sigra, que faz um trabalho bacana, muito setorizado, bacana, sim. Mas esse link entre a indústria e o comércio, em vários segmentos, ele precisa ser pilotado de uma maneira eficaz para ficar bom para quem produz, que é a indústria, e para ficar bom para quem leva na ponta, que é o comércio. Sim. Então, quem sabe a ACIU, na sua gestão, ou leva essa ideia de produzir, começar, já que nós estamos aqui, Uberaba está numa vertente de crescimento e desenvolvimento econômico muito bacana, né? Com o advento do Geoparque, é uma cidade que está sendo vista pelo mundo inteiro como terra de oportunidades. A ACIU pilotar uma oportunidade dessa, uma feira de link entre a indústria e o comércio. Pegar setores ativos da indústria uberabense e o comércio daquele setor que tem. Vou dar um exemplo aqui, só simbólico, a cervejaria. Nós temos a maior cervejaria das Américas aqui em Uberaba, né? Maior indústria. O maior orgulho nosso. E nós não temos um festival de cervejas em Uberaba. Um Oktoberfest. Uma Oktoberfest, porque nós temos aqui a matéria-prima. Eu estou gostando dessa ideia, quem gosta de beber. Então, não é só isso não. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um parque calçadista muito interessante aqui em Uberaba. Cadê a feira dos calçados de Uberaba? Entendeu? Eu acho que são algumas vertentes da nossa economia que a CIU pode encabeçar, porque é de notoriedade dela. Levar essa oportunidade, entendeu? Que aí vai estimulando. Seja pilota, um movimento muito bacana também faz parte, que é a parte de revitalizar do nosso centro, né? Do comércio. Sim. Do nosso centro. Você sempre foi uma defensora ferrenha, cobra, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo.
Quem sabe não é uma oportunidade boa também da CIU pilotar isso, já que nós temos esse momento Vamos muito discutir bom. esse assunto com a diretoria. Gostei da ideia, vamos levar sim. Né? A gente também está com a pegada, Cássio, lá de inovação, que hoje é o grande mote. Né? A gente está muito hub gigantesco nós nessa temos aqui área em da Uberaba. tecnologia. Acho que a gente tem muito campo ainda para desenvolver. A CIU tem um plano de metas bastante ousado para os próximos 4, 5 anos pela frente. Eu acho que tudo que vier de sugestão será sempre muito bem-vindo. Não sei se nós vamos dar conta de fazer tudo, mas a gente vai se esforçar. Nossa, é bom demais. Ficaria aqui, né? Agora, não, mas não pode ir para encerramento, não, que a gente tem que entrar numa outra questão. Então manda ver. Não podemos deixar ela ir embora sem contar para a gente como que ela analisa e vê o cenário político da nossa cidade hoje. Né? Aí é analista. Sem falar de política. Uberabense isentona. Ela luta pelo Uberaba. Agora nós queremos saber a sua opinião. O que você analisa do cenário político hoje? Hoje nós estamos às vésperas de uma eleição municipalista. Uberaba, nessa condição, como disse, né, precisa ser cuidada como um diamante, e é um diamante, né? E o seu grupo de comunicação faz uma defesa sensacional dos valores que nós temos aqui. Então, e aliás, é referência, como eu disse, né? Um jovem lá no bar falando, olha, se for a fonte, for o Jornal da Manhã, eu acredito. Que vocês estavam falando em empoderamento da mulher nas ações, é muito interessante, porque a Elisa, como prefeita, você como presidente da CIU, já está inspirando outras pessoas. Em Pirajuba, as candidatas são 2 mulheres. 2 mulheres, eu vi lá, chapa, muito legal. Uma chapa PO, né? 2 Quem mulheres. sabe não teremos aqui 2 mulheres. No México também, você viu, né? Eram 2 mulheres disputando a presidência no da México? República. Então, para você ver, tá uma... Agora, ô Diogo, sobre o cenário político, eu vejo o seguinte, que ainda está muito nebuloso, ainda está muito indefinido, né? A gente está vendo os pré-candidatos se lançarem na disputa, mas não sei se, quando chegarem as convenções, serão todos eles homologados candidatos. Não sei. A gente tem que aguardar mais um pouco, as convenções começam dia 20 de julho, vão até agosto, então a gente tem que ter um parâmetro mais concreto para poder fazer uma análise mais segura. Nesse momento, eu diria a você o seguinte, que eu gostaria de ver nessa campanha discussão de ideias, de projetos para Uberaba. Propostas boas. Ao invés de nós vermos achincalhamento, ataques, apedrejamento, eu acho que não é por aí. Hoje, até lá no Pingo do Jota, nós estávamos conversando com o Belzinho, que é o secretário de administração. Eu gosto muito do Belzinho. E ele falou, gente, a gente não pode ficar preso em desconstruir a personalidade do adversário. Porque nós vamos continuar morando em Uberaba. Nós vamos continuar nos encontrando nos eventos, nós vamos continuar cruzando com os adversários na rua, em barzinho. E aí, como é que vai ficar? Eu vou chegar lá, vou falar horrores do Cássio Facuri. Amanhã, nem eu nem ele ganhamos, ganha o Diogo. Como é que eu vou olhar na cara do Cássio Facuri? Então, nós temos que pôr na cabeça que aqui nós temos adversários políticos e não inimigos eleitorais. Exatamente, Lídia. Né? É assim que eu gostaria de ver esse cenário. Claro que, como jornalista, quanto mais intriga tiver, melhor, porque vem de jornal. Mas como cidadã, como Lídia, que ama essa cidade, que adora Uberaba, eu não posso achar bonito ver um falando mal do outro o tempo todo e a campanha ser pautada apenas pela desconstrução da imagem de adversários. Não é por aí. E mais uma pergunta na sequência. Na sua opinião, qual que é o principal desafio que o Uberaba tem nos próximos anos? Bom, Diogo, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é sentar com todas as nossas lideranças e estruturar um projeto de futuro. Onde estamos, quem somos e onde queremos chegar. Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Com certeza. Isso aí todo mundo fala, não é mesmo? Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, e isso não é da sua cabeça, nem da minha, candidatos, por exemplo, isso é da comunidade. Nós temos que chamar as nossas lideranças, liderança da comunidade, do bairro X, do bairro Y, a liderança empresarial, a liderança comercial, a liderança profissional de classe A, B, C, D, independentemente de eu ir com a sua cara ou de não ir com a sua cara.
mas nós temos que pôr na mesa, sentar e ouvir, ver o que é que nós queremos para Uberaba daqui 10, 20, 50 anos e traçar uma meta. A partir daí, a sociedade vai sentir vai ter aquele sentimento, né, de que ajudou a construir aquele projeto, e aquele projeto é nosso, é da cidade, não é seu, não é do Cássio, não é meu. Quem quer que venha a ser eleito no futuro tem que cumprir aquilo. Exatamente. Termina com aquele processo de descontinuidade, né? Chega de começar uma obra e parar, chega de fazer um projeto, gastar dinheiro fazendo projeto e ele ser engavetado. Nós temos que ter um planejamento de futuro, até mesmo na política. Nós queremos ter deputados estaduais, queremos ter deputados federais, nós vamos querer ter um governador, um senador. Então, vamos começar a construir esse projeto agora. Não em dá, unidade. Juntos. Juntos. Chegar 10 dias antes da eleição não e querer fazer adianta. um deputado, Não senador, adianta. não adianta. Isso é inteligência e evita, né, que acessem aos cargos públicos pessoas com projetos pessoais, né? Exatamente. Né, eu acho que chega, Uberaba já sofreu muito com isso e está na hora da gente olhar para a cidade, de verdade. É isso aí, gente. Papo com gigantes, com essa gigante uberabense, o orgulho da nossa terra. É fantástico conversar com ela. A gente ficaria aqui o dia inteiro, horas e horas, mas vai ter a segunda, viu, Lídia? Opa, E estou eu disponível. fico muito lisonjeado de você estar aqui. A gente sabe que esse é o seu métier. Eu acho até que eu brinquei com ela. Falei, não te empolgamos, né? Sabe, você faz isso todo dia. Mas é um ambiente diferente, é mais uma oportunidade que a gente busca para que a população se intere, né, das grandes personalidades que são exemplo, que influenciam as pessoas pelo lado positivo, né? E é mais uma edição do Papo com Gigantes. Mas dá né? um certo medo, né, Cássio? Você entrevistar Não dá medo nenhum. uma Eu já tive medo dessa. dela lá atrás, há 3 anos atrás, quando a primeira entrevista dela, eu fui para lá. Mas eu fui preparado para ouvir, né? E assumir que eu estava num processo de aprendizado e ela teve a gentileza e a sutileza de me ensinar, de me pontuar. E me deu liberdade, como eu dei agora, de dar uma dica. Ela me deu várias dicas e as dicas foram sensacionais e funcionaram. Obrigada. Isso aí é Uberaba. Nós temos um ponto hábito, do né? nosso Papo com Gigantes. Vou até tirar aqui, ó, de frente para aquela câmera ali, Aham. que é a sua câmera, Tá bom. para que você dê o seu recado para a população de Uberaba, o que você deseja, o que você quer e o que você anseia dentro da nossa cidade, e o que você quiser falar, a câmera é sua. Primeiro eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade, dizer que eu estou acostumada a fazer entrevista, mas a dar entrevistas ainda não. Né? Então eu agradeço muito também pela forma como vocês conduziram, me deixaram muita vontade para abrir meu coração, para falar o que eu realmente penso, e eu realmente falo muito, falo o que eu penso mesmo, né? Até às vezes precisava ter um zíperzinho para falar menos. Mas agradecer muito e dizer para quem está aí nos assistindo que Uberaba tem um potencial gigante. Nós temos uma estrada longa pela frente, mas nós precisamos saber fazer as nossas escolhas para não deixar que Uberaba tenha retrocessos. Nós não podemos esquecer que aqui nós moramos, nós vivemos, nós temos os nossos filhos, criamos os nossos laços de amizade, às vezes o nosso ganha-pão nós tiramos dessa cidade. E, principalmente, por todo esse conjunto, vamos falar bem de Uberaba, gente. Vamos valorizar a nossa cidade, tanto aqui dentro quanto lá fora. Ao invés da gente só achar defeitos no nosso dia a dia, na nossa cidade, isso não funciona, isso não sei o quê, isso não presta, vamos começar a achar coisa boa também em Uberaba e falar bem da nossa terra lá fora. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento, é a gente conquistar a simpatia de quem vem nos visitar. Nós estamos aí na expectativa de um grande boom com o turismo através dessa chancela para o Geoparque Terra de Gigantes aqui de Uberaba. E nós precisamos aprender a falar bem da nossa cidade para os visitantes, para os turistas que vão chegar aqui. Então, é esse apelo que eu faço a quem está nos assistindo, para que comece a enxergar Uberaba com os olhos mais coloridos, com os olhos melhores, mais felizes, e que seja também um grande divulgador da nossa cidade, onde quer que vá.
Show de bola. De bola, né? É uma pena que está acabando. Te agradecemos muito. Eu que Lídia. agradeço. Você sabe que até hoje, nas minhas propostas e o que eu mando, a primeira coisa que tem na frente do meu nome é que eu trabalhei no Jornal da Manhã, né? Ô, que honra para mim. Muito obrigada, imenso orgulho. Diogo. Muito obrigada, viu? Bom, estamos encerrando mais uma edição do Papo com Gigantes. Maravilhados aqui com a presença da nossa convidada, Lídia Prata Ciabotti, uma gigante verdadeira da nossa cidade, que constrói a cidade a cada dia, a cada minuto e a cada hora com as suas empresas e com o seu trabalho social, levando comunicação de primeira linha, comunicação verdadeira, falando diretamente com a população de Uberaba nas ondas do rádio, da Rádio JM, nas letras e escritas do Jornal da Manhã, no site JM Online, em todo o conglomerado de comunicação da Rádio JM. Eu, como uberabense, só tenho que agradecer, e nós todos aqui da Foco Produtora. Você que ainda não segue, @dupla Cássio Facuri Leon, Papo com Gigantes, segunda-feira tem mais. Brigadão.